Então vamos continuar a leitura do Ramayana. Não sei se o som está bom, né? Então estamos na parte 1 do capítulo 5, os conselhos maliciosos de Mandhara. Então, o Maharaj Dasharatha fala: é do pleno conhecimento de vocês que por muito tempo tenho protegido a terra, assim como fizeram os reis que me antecederam em minha linhagem. Com o melhor da minha capacidade, tenho governado a população, dando-lhe segurança mesmo a custo de meu conforto pessoal. Debaixo do guarda-chuva real, tenho visto meu corpo envelhecer. Levando sobre meus ombros o fardo de governar o globo, sinto-me cansado e exaurido em minhas forças. Agora desejo conferir este reino a alguém que seja bem capaz de tomar meu lugar. Aqui está meu filho querido e mais velho Rama, que rivaliza o rei dos deuses com todas as suas virtudes. Com a concordância de meus conselheiros mais próximos e de acordo com os nossos costumes e leis, desejo colocar Rama como chefe de Estado. Com suas permissões, a cerimônia será realizada amanhã, pela manhã. Dasharatha olhava a vasta assembleia de reis e sábios que o ouviam, todos com atenção indivisa. Os reis viam Dasharatha como um líder de toda a terra. Todos eles tinham grande afeição ao experiente imperador, que sempre administrou a lei com justiça e compaixão. Com prazer pagaram tributos e buscaram sua orientação sobre a perfeita gestão do Estado. Dasharatha supervisionava a situação global, garantindo que todos os diferentes reis e líderes governassem de acordo com os códigos da religião. Todos os reis ali juntos concordaram que Rama era a escolha perfeita para suceder Dasharatha. Ao olhar para seu filho tão gentil e obediente, o imperador se emocionou. Ele continuou falando com lágrimas escorrendo por sua face. A gente já tinha lido isso, né? Então, ao ouvir as vozes da Assembleia concordando com a coroação de Rama, Dasharatha se levantou com seus olhos cheios de lágrimas de alegria. É uma grande fortuna para mim, bem como para o mundo inteiro, que todos vocês desejem ver Rama me suceder como rei. Isso confirma minha decisão. Sem demora, portanto, darei início aos preparativos para a instalação de Rama. Dasharatha desceu de seu trono e se aproximou de Vasishtha. Tocando seus pés, falou: com sua permissão, ó Santo Brahmani, daremos procedimento à cerimônia. Se estiver de acordo, faremos todas as preparações. Que assim seja. Vasishtha respondeu, e ele mesmo solicitou aos ministros do rei que providenciassem todos os itens necessários para a instalação no dia seguinte. A multidão então começou a se dispersar, mas a todo tempo exclamavam: Vitória, Rama! Naquela noite, contudo, Dasharatha lembrou-se das previsões astrológicas. Ele ficou preocupado e chamou por Rama. A sós com ele, Dasharatha disse: desfruto de uma vida longeva e sempre me dediquei a proteger os cidadãos com a melhor de minha capacidade. Em milhares de cerimônias religiosas, fiz caridade ampla e indiscriminadamente. Mediante sacrifício, adoração e caridade, paguei todas as minhas dívidas aos deuses, aos brahmanes e antepassados. Também me satisfiz inteiramente pelo desfrute dos muitos prazeres da vida. O que somente me resta é instalar você como meu sucessor. Dasharatha apertou Rama perto de seu coração. O corpo do rei tremia e seus olhos derramavam lágrimas. Ele desesperadamente queria que seu filho sucedesse, e isso finalmente estava prestes a acontecer. Com
com certeza nenhum destino maléfico poderia impedir essa sucessão. Seria possível que os deuses não queriam como rei um príncipe tão magnífico? Dasarata revelou suas preocupações a Rama, explicando-lhe sobre as estrelas. Ele também falou ao seu filho sobre como tinha pesadelos com frequência. Meu querido Rama, por causa de todos esses presságios, sua coroação está sendo preparada o mais rápido possível, antes que surja algum problema. Junto de sua maravilhosa esposa, Sita, faça oferendas ao fogo sacrificial hoje à noite. Ao amanhecer, iniciaremos a cerimônia de instalação. Rama concordou, curvou-se ao rei e saiu. Ele voltou ao seu palácio e, juntamente com Sita, sentou-se diante do fogo sacrificial para fazer oferendas a Vishnu. A notícia da instalação de Rama rapidamente se espalhou pela cidade, trazendo alegria para todos. Os templos se encheram de adoradores, fazendo oferendas e adorando os deuses. Com o chegar da tarde, as ruas da cidade se encheram de cidadãos felizes. A imensa multidão de pessoas andando por Ayodhya lembrava as ondas agitadas do oceano. Havia um único assunto, a coroação de Rama. Poetas e bardos faziam canções sobre a ocasião por vir. Bandeiras foram atadas em cima de telhados e guirlandas de flores silvestres se dependuravam por toda parte. Coloridos festões adornavam as ruas borrifadas com perfumes. Brilhantes lamparinas estavam dispostas nas árvores ao longo da avenida. A cidade toda ecoava com o cantar dos hinos védicos. Elefantes e touros se faziam ouvir em todas as direções, e toda a atmosfera vibrava com entusiasmo. Todos ansiavam desesperadamente pelo amanhecer, quando a cerimônia aconteceria. No palácio de Kaikeyi, a rainha mais nova do rei, havia uma serva corcunda, conhecida como Manthara. Notando as celebrações, Manthara se aproximou da antiga ama de Rama e lhe perguntou: que ocasião espalha um clima tão festivo por toda parte? O imperador está indo fazer algum grande sacrifício? A ama, com seu rosto incandescente de felicidade, falou a Manthara sobre a decisão do rei de coroar Rama como herdeiro. Amanhã, de acordo com as estrelas favoráveis, nosso mestre Dasarata dará o posto de príncipe regente ao impecável Rama. Que acontecimento poderia ser mais digno de festejo? Manthara se perturbou diante da notícia e imediatamente se encheu de raiva. Isso era uma catástrofe. Uma vez que Rama ascendesse à posição de rei, sua patroa logo perderia prestígio, pois seu filho Bharata não seria nada além de um servo de Rama. O interior de Manthara se revelava com raiva. Há muito tempo desfrutava dos privilégios de ser uma das servas mais antigas de Kaikeyi. O imperador gostava particularmente de sua rainha mais nova, que sempre dava a Manthara a atenção que ela sempre desejou. Sendo corcunda, sempre foi alvo de piadas e abuso das outras servas. Mas como sua patroa se tornou mais influente, as outras servas, mesmo sendo servas da rainha mais velha, Kaushalya, viram-se automaticamente obrigadas a lhe respeitar. Suspirando com ansiedade, Manthara correu até o quarto de Kaikeyi, onde encontrou a rainha deitada em um leito. Com um semblante avermelhado, começou a falar em um tom agressivo com a sua patroa, que logo ficou preocupada. Levante-se, sua tola mulher. Como você pode deitar aqui, quando tais calamidades estão a cada momento mais perto de sua porta? Você se deita tranquilamente enquanto um furacão de sofrimento se aproxima de você. Completamente rejeitado por seu esposo, você agora corre o risco de se encontrar com a completa ruína. Kaikeyi olhou com afeição para sua criada. Manthara fora sua babá
e Kaiqueyi a via como sua própria mãe. A rainha ainda não tinha escutado nada sobre Rama, de modo que perguntou a Manthara o que estava acontecendo. Por favor, diga-me o que a entristece nesse momento. Você parece muito aflita. Manthara ficou ainda mais irritada com a pergunta de Kaiqueyi. Respondeu com uma voz grave, tremendo de raiva. Sem dúvidas, o desastre é iminente. Com sua destruição, logo virá a minha, pois sua boa fortuna é a minha também. Por isso estou lhe dizendo isso somente para o seu benefício. Ela segurou a mão de Kaiqueyi, tentando impressionar sua patroa com algo que lhe parecesse fatos inegáveis. Mesmo tendo nascido em uma família real, você parece ser ignorante dos costumes dos reis. Um rei é capaz de falar palavras gentis para alguém ao mesmo tempo que planeja a destruição de tal tolo. O imperador tem agido como seu querido esposo enquanto, ao mesmo tempo, tem tomado decisões que arruinarão você até suas raízes. Kaiqueyi se levantou, olhando com curiosidade para sua serva. Os olhos de Manthara estavam em chamas enquanto ela continuava. Tendo mandado seu filho Bharata para longe, para um reino distante, esse rei perverso agora planeja instalar Rama como um príncipe regente. Que desgraça maior do que essa poderia se abater sobre você? Kaiqueyi sorriu. Ela amava Rama tanto quanto amava seu próprio filho, e Rama, de sua parte, via Kaiqueyi igualmente como sua própria mãe Kaushalya. Ela se alegrou imensamente ao escutar as novas trazidas por Manthara, e não conseguia entender a razão de Manthara estar perturbada. Por que estava ela tão agitada e agressiva? Se fosse qualquer outra pessoa que fizesse tais acusações contra Dasharata e Rama, ela só solicitaria que fossem punidos. Mas Kaiqueyi estava acostumada com o temperamento desagradável de sua serva. Ela não sentia nenhuma malícia vindo de Manthara, mesmo com suas contínuas expressões de raiva. Tirando de cima de seu busto um colar brilhante de diamantes de ouro, Kaiqueyi o deu à sua serva e lhe disse: minha querida Dhatri, isso é, com certeza, a melhor das notícias que você me trouxe. Meu coração está transbordando de felicidade, graças às suas palavras, que para mim são como néctar. Desejo recompensá-lo por isso. Leve este presente e me diga se tem algo mais que eu possa fazer por você. Manthara jogou o colar no chão, repreendendo Kaiqueyi. Agora não é hora de alegria, sua tola. Que tipo de mentalidade é essa que se apossou de você? Um oceano de sofrimento ameaça engolir sua vida, apesar do que você segue sorrindo. Seu enteado Rama se tornará o rei, enquanto seu próprio filho Bharata é deixado de lado. Bharata tem direito ao trono tanto quanto Rama, em consequência do que Rama verá o irmão como um inimigo. Lakshmana somente serve a Rama e Shatrughna serve o seu filho. Por isso somente Rama ou Bharata é que pode ser coroado como soberano do mundo. Minha mente se enche de temor ao pensar nos perigos que Rama trará ao seu filho, uma vez que ele seja o rei. Os olhos de Manthara cresciam à proporção de sua raiva, e também se empalidecia mais e mais. Como era possível que Kaiqueyi não entendesse? Kaushalya sempre fora desprezada pelo rei em favor de Kaiqueyi. Quando Rama se tornasse o rei, tudo mudaria. Kaushalya seria exaltada ao posto mais alto, ao passo que Kaiqueyi perderia sua posição especial de consorte favorita do rei. Kaushalya certamente teria sua vingança por ter sofrido por tanto tempo. Kaiqueyi se tornaria serva de Kaushalya e Bharata provavelmente seria exilado, ou, sendo otimista, seria um servo de Rama.
onde acabariam os servos de Caiquém, orando aos deuses para lhe ajudar. A serva corcunda clamou a sua senhora com ainda mais veemência. Você tem que fazer algo. Isso é um grande desastre. Uma vez que a coroa passe para o outro lado da família, você logo verá seu lado da família afundar-se no esquecimento, despojado de toda a fortuna real. Ouvindo essa lição da sua serva, apresentada com tamanha convicção, a belíssima Caiquém rememorou Rama. Era impensável que ele tivesse alguma má intenção em relação a Bharata. As preocupações de Manthara não eram lógicas. Rama sempre agiu perfeitamente de acordo com os princípios religiosos. Ele era devotado à veracidade, disciplinado e bondoso. Sem dúvidas, ele merecia o reino. Depois de coroado, ele certamente cuidaria de seus irmãos mais novos como um pai o faria. A ansiedade de Manthara era inteiramente injustificada, em razão do que Caiquém a repreendeu gentilmente. Quando se concretizar a coroação de Rama, um evento digno de todo o festejo, de maneira alguma você deve se magoar, minha querida serva. Nem deve pensar mal de Rama. Meu filho Bharata não estará em nenhum perigo pelas mãos de Rama. E no futuro existe a possibilidade de que suceda Rama. Não há necessidade de lamentação. Manthara não desistiria. A fim de melhorar sua própria posição, queria que sua patroa se tornasse a mãe do rei. Cega pela inveja e pela cobiça, Manthara considerava que o imperador estava agindo com a mesma motivação. Com uma voz cada vez mais carregada de rancor, continuava implorando que Caiquém fizesse algo. Você certamente é muito estúpida para não conseguir enxergar que seu fim se aproxima. Você está iludida. Rama será coroado rei e logo depois será o filho dele. Restará algo para Bharata? Não é possível que todos os filhos do rei assumam o trono. Somente um entre eles o fará. Uma vez entronado, Rama garantirá que seu próprio filho seja o próximo na linha de sucessão. E se para esse fim for necessário banir Bharata, ele certamente o fará, exilando-o para terras distantes ou mesmo para um outro mundo. Você, então, juntamente com toda a sua linhagem, estará perdida e cairá no esquecimento. Eu estou aqui para chamar sua atenção para esse perigo que bate à sua porta. Não desconsidere o meu alerta. Meu Deus. Manthara se corrompera com sua posição de prestígio dentro do palácio. Sentia muita raiva diante da possibilidade de perder seu prestígio e continuou argumentando com sua patroa. Direcionou seus argumentos para a rivalidade naturalmente existente entre co-esposas. O amor de Caiquém por Rama era profundo, mas a discussão se alongou e com o tempo Manthara, pouco a pouco, conseguiu conquistar a mente de sua patroa. Pelo arranjo dos deuses, os argumentos dela agitaram a mente de Caiquém e a inteligência da rainha se confundiu. Mesmo amando Rama, começou a considerar que sua coroação seria uma injustiça. Manthara percebeu pelo rosto de Caiquém que sua mente agora estava irresoluta. Segurando a mão da rainha, ela disse: existe uma maneira pela qual podemos nos livrar desse desastre. Se Rama for exilado na floresta e Bharata for coroado em seu lugar, então a soberania de sua linhagem será mantida. Essa ideia entrou na mente de Manthara pela intervenção dos deuses. Caiquém, intrigada, olhou para sua serva. Como conseguiríamos isso? Manthara lembrou-a da história que tinha ouvido da sua patroa há alguns anos. Tempos atrás, você me contou como acompanhou seu esposo na ocasião em que ele auxiliaria Indra em uma batalha contra os demônios.
Tendo lutado arduamente certo dia, seu esposo desmaiou no campo de batalha, com seu corpo muito ferido. Ele estava em grande perigo nesse momento, pois havia um demônio que vinha à noite devorar os corpos dos guerreiros que ainda estivessem no campo de batalha. Caiquei se recordou do incidente. Muitos anos atrás, o imperador fora até o paraíso celeste e levara Caiquei consigo. Ele era conhecido como um guerreiro invencível e os deuses pediram a sua assistência para a luta. Atuando em combate, lutou tão poderosamente que sua carruagem parecia voltada para as 10 direções ao mesmo tempo, em virtude do que os deuses começaram a chamá-lo de Dasharatha, ou 10 carruagens. Interessante, não sabia disso. Sabia? Manthara continuou. Naquele momento, vendo Dasharatha em perigo, você foi com sua carruagem até ele e o resgatou. Depois que ele se recuperou, ofereceu-lhe 2 bênçãos, mas você disse que faria seus pedidos em um momento que fosse de suma importância. Certamente a hora é chegada. Vá agora mesmo ao encontro de Dasharatha e peça que ele exile Rama e instale Bharata como príncipe regente. Dessa maneira, nós duas seremos salvas. Mesmo com todo o seu amor por seu esposo e mesmo com todo o seu grande apego por Rama, os argumentos de Manthara convenceram Caiquei. Ela se entristeceu e se perguntou como o rei podia tê-la tratado dessa maneira. Ele era sempre tão bondoso e amável, agia sempre apenas para ganhar seu favor. Começava a se sentir ansiosa. Embora o rei sempre lhe dissesse palavras doces, esse comportamento transparecia sua preferência por Kaushalya. Era provável até mesmo que tenham conspirado juntos o exílio dela e de Bharata. Como não enxergar isso antes? Algo tão óbvio. Agora tudo estava claro. Dasharatha revelou seus verdadeiros sentimentos agora que a negligenciara em favor do filho de Kaushalya. Caiquei suspirou com tristeza. Eu apoio suas sugestões, Manthara. Agora mesmo irei ter com o rei e solicitar as 2 bênçãos que ele me deve. Manthara transbordava malícia. Seus olhos se estreitaram. Você deve pedir que Rama seja exilado por nada menos do que 14 anos. Dentro desse tempo, seu filho Bharata se tornará querido pela população e terá garantido seu lugar no trono. Manthara era inteligente e sabia que Bharata nunca poderia ser rei na presença de Rama, visto que os cidadãos não permitiriam isso. Tampouco Bharata, sendo profundamente humilde, aceitaria ceder a tal arranjo. Rama tinha que ser banido. A serva continuou. Não deixe que Rama permaneça no reino. Com seus poderes e sua influência, ele certamente tomará o trono, mesmo depois da coroação de Bharata. Seu filho tem estado longe por muito tempo, ao contrário de Rama, que está aqui e vem ganhando o coração dos cidadãos. É imperativo que Rama seja enviado para longe por muitíssimo tempo. Parece que isso era o costume, né? Porque a mesma coisa foi o plano de Duryodhana com os Pandavas, né? A ideia era que eles se afastassem, né? A primeira história foi que eles foram para... Eles falaram de uma festa que ia ter uma cidade. Falaste de lá? É. Era uma cidade que tinha uma festividade muito grande e tal, e depois ele planejou matar os Pandavas, né? Mas a ideia era afastar
afastar eles da cidade, para que Duryodhana tivesse tempo para ficar com os cidadãos, e ficar dando presentes e tudo, conquistando todo mundo. Kaikei escutou com atenção o plano traiçoeiro de sua criada. Escute, explicarei a você como deve abordar o rei. Se vista com roupas sujas e adentrando seu quarto de ira, deve imediatamente jogar-se ao chão. Deixe seus ornamentos caírem e deite-se no chão chorando, com seu cabelo em completo desarranjo. Ó teatro, meu Deus do céu. Manthara sabia bem que sua patroa era de natureza inocente. A rainha não agiria com intenções políticas, nem mesmo se estivesse nervosa, mas sua serva conseguiu contorná-la segundo seus interesses. Ela falou de grande afeição de Dasharatha por sua mais jovem e bela esposa. O rei jamais será capaz de tolerar sua infelicidade. Não lhe será possível ignorar o seu pedido. Por você, ele faria qualquer coisa, até mesmo entrar em uma fogueira ou colocar fim à própria vida. Valendo-se de seus encantos, você facilmente conseguirá o que deseja, ó dama belíssima. Apertando seus punhos, Kaikei sentou-se em sua cama, que estava coberta com um lençol de seda branco. Manthara estava certa. O rei certamente gostava dela por alguma razão, mesmo que fosse somente sua beleza e charme. Todas as noites ele passava seu tempo com ela. Hoje à noite ele seria surpreendido. Kaikei se encheu de raiva e Manthara continuou. Quando o rei presenciar sua aflição, ele certamente concordará com você e lhe dará qualquer coisa que pedir. Primeiramente, ele tentará oferecer gemas preciosas e pérolas para acalmá-la. Mas não se distraia com essas coisas. Você deve se manter fixa em sua meta de exilar Rama. Insista nos 2 pedidos que ele prometeu no passado. Agora vá, ó rainha, exija o exílio de Rama e a coroação de Bharata. Manthara apresentou um caminho mau como se fosse bom, e Kaikei anuiu. Embora bondosa, gentil e sábia por natureza, Kaikei acabou perdendo o seu bom senso pela influência de sua serva corrompida. Considerando seu esposo e Rama como 2 inimigos, ela falou com sua respiração quente e profunda. Você me presenteou com um ótimo conselho, ó mulher sábia. O rei tem me enganado, e você agiu em meu favor ao me esclarecer isso. Quando meu filho for entronado, conferirei muitas bênçãos e riquezas a você. Manthara sorriu e pediu que Kaikei fosse logo. Vamos logo ao quarto de ira. Você não tem quarto de ira? Pois o rei logo virá para a sua visita da tarde. De modo algum você deve deixar Rama ser o príncipe regente. Haja rapidamente para o bem do seu filho e para o seu próprio bem. As palavras afiadas de Manthara perfuraram Kaikei vezes e mais vezes. A serva repetidamente falava contra o rei e contra Rama, excitando a raiva de Kaikei ainda mais. Chegando ao quarto, demonstrando irritação, a rainha se jogou ao chão e disse a Manthara: ou Rama é exilado e Bharata coroado, ou ficarei aqui para sempre, sem nada comer e sem nada beber. Se o meu desejo não for atendido, você deverá morrer aqui mesmo, a partir para o mundo dos mortos, Com seus ornamentos espalhados e sua guirlanda amassada, Kaikei se encontrava deitada no chão de mosaico, parecendo uma deusa caída no chão. Com seu rosto deformado pelo ódio, ela se contorcia e chorava.
Capítulo 6, o desgosto do rei. Não é para mim, né? Está gostando, filho? Está um bom teatro, né? Você está já maquinando, né? Está viajando, né? Dasharata, vendo que todos os preparativos para a instalação estavam a caminho, procedeu para os dormitórios de Kaikei para seu encontro noturno. O glorioso monarca entrou no excelente aposento de Kaikei, assim como a lua aparece ao anoitecer, e distribuiu seus belos raios. Pavões, papagaios e outras aves coloridas enchiam o palácio, e seu cantar parecia uma orquestra de muitos instrumentos. Centenas de criadas bem vestidas circulavam pelos grandiosos salões e quartos, nos quais havia cortinas de seda e belíssimas pinturas. Do lado de fora havia grandes árvores cheias de flores e frutas, logo em frente à entrada. Assentos altos feitos de marfim e com adornos de ouro se encontravam por toda parte, juntamente com grandes leitos cobertos com almofadas macias. Tapetes feitos à mão cobriam o chão, e criados serviam comidas e bebidas de primeira classe, e em grande variedade, em pratos de ouro e cristal sobre mesas de ouro. Dasharata caminhava pelo palácio, o qual rivalizava o paraíso. Os guardas que estavam nas portas frontais se curvaram quando ele passou, e dentro do palácio as servas prostraram suas mãos em gestos de respeito. Por fim, tendo chegado aos aposentos pessoais de Kaikei, o rei não viu sua rainha deitada, como ele esperava. Dasharata surpreendeu-se ao ver que sua rainha não estava ali no horário combinado. Ele começou a chamar por ela. Quando não houve resposta, o rei se preocupou. O que estava acontecendo? Ele procurou nos entornos e, tendo achado a porteira de Kaikei, perguntou o que acontecera com sua esposa. Com uma expressão abatida, a porteira informou que Kaikei procedera para seu quarto de ira. Interessante. Deixa um quarto que fica com. Dá para ficar com raiva lá. É um quarto Assim, né, meu amor? Vamos lá. Vai lá no quarto. Vai no quarto, vamos passar raiva. Quem já sabe, está botando no quarto de ira. Quem vai lá, né? Nossa. Ainda mais atônito diante desse estranho relatório, o rei foi rapidamente atrás de sua esposa. Quando ela entrou no seu quarto de ira, ele a viu cair ao chão em um estado lastimável e indecoroso. Dasharata olhou com tristeza para sua esposa mais jovem, que lhe era mais querida do que sua própria vida, mas que agora carregava em seu coração um desejo perverso e pecaminoso. Estirada no chão, parecia uma trepadeira de rosas violentamente arrancada de sua árvore, ou uma apsara que caíra do céu, ou uma corça apanhada pelo olhar do caçador. Dasharata olhou para ela como o senhor dos elefantes olharia para sua amada no chão, depois de ser atingida por uma flecha envenenada. Acariciando aquele belo rosto cheio de lágrimas, o imperador, embora agitado, falou com ela suavemente. Sua ira certamente não é direcionada a mim, o homem que somente deseja sua infinita felicidade. Diga-me, ó minha gentil esposa, quem a insultou, o repreendeu, para que agora esteja aqui deitada, enrolando na poeira? Qual o nome dessa pessoa que hoje se tornou merecedora de minha punição? Ou você deseja que eu liberte algum digno de ser punido? Quem a ofendeu, ou quem você deseja agradar? Kaikei nada disse, e nem mesmo voltou seu olhar para o rei. Isso atormentou ainda mais Dasharata, que tentava de tudo para apaziguá-la. Caso esteja doente ou indisposta, chamarei de imediato os médicos reais, que rapidamente findarão sua dor. Me diga o que perturba você
e deixe-me rapidamente satisfazer os seus desejos. É-me impossível tolerar sua angústia, de modo que rapidamente farei qualquer coisa que possa alegrá-la. Esta terra, juntamente com toda a sua fortuna, pertence a mim. Que presente devo lhe dar neste dia? Como você pode se beneficiar atormentando-se desse jeito, minha querida rainha? Por favor, levante-se e me diga qual é a razão de todo esse sofrimento. Caiquei se sentiu confortada ante as palavras de seu esposo. Ele estava claramente pronto para fazer qualquer coisa para lhe agradar. Agora, ela estava pronta para apresentar seu terrível pedido. Vendo a grande paixão que Dashanata sentia por ela, Caiquei falou com uma voz tensa. Ninguém me ofendeu ou insultou o rei. Mas existe sim algo que desejo de você. Primeiro prometa que me atenderá, então falarei minha vontade. Dashanata deitou a cabeça dela em sua coxa e ajeitou o cabelo desgrenhado da rainha. Ele sorriu e disse: excetuando meu filho Rama, não existe ninguém mais querido a mim do que você. Faço esta promessa em nome do invencível e magnânimo Rama, que é mais querido a mim do que a minha própria vida, que eu realizarei o seu desejo. Mais uma vez, em nome de Rama, longe de quem eu não conseguiria viver, prometo seguir a sua ordem. Em verdade, por Rama, quem eu trocaria por meu próprio eu, meus outros filhos e todo o planeta Terra, prometo fazer o que você me ordenar. Então, por favor, revele-me o que tem em mente, ó Rama. Caiquei percebeu que o seu esposo se comprometera por completo, tendo repetido por 3 vezes sua promessa. Em seu íntimo, ela celebrou, considerando que seus objetivos estavam praticamente atingidos. Então, falou o que seria difícil de ser dito até para um inimigo, e que era a própria morte chegando à porta de Dashanata. Que agora todos os deuses encabeçados por Indra presenciem sua promessa. Que o sol, a lua, o céu, o fogo, o dia e a noite, as 4 direções e suas deidades presidentes, o próprio universo e o Senhor dentro do coração de todos, estejam todos atentos à sua grandiosa promessa. O magnífico imperador, que é sempre veraz em sua palavra e que sabe o que é certo, me deu sua palavra de honra. Olhando atentamente para seu perplexo esposo, Caiquei disse: ó rei, gostaria de recordá-lo de como, em tempos passados, você lutou ao lado dos deuses contra os demônios e nessa ocasião eu salvei sua vida. Certamente você se lembra que me ofereceu a oportunidade de fazer 2 pedidos. Guardei comigo esse presente e agora quero recebê-lo. Atenda meus 2 pedidos, ó meu Senhor, ou me veja tirar a minha própria vida nesse mesmo